Olá! Na quinta-feira, dia 20 de junho, aconteceu o 5º encontro do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. O tema foi a Caatinga. O professor Luciano Paganutti de Queiroz falou sobre a origem, a evolução e a diversidade da vegetação, ressaltando que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, a Caatinga tem grande variedade de plantas, sendo muitas delas endêmicas. Essa ilustração da viagem do Spix e Martius, que foram dois naturalistas alemães, acho que todo mundo conhece, né, que passaram por Januária em 1818 e registraram essa paisagem aqui, né, essa lagoa de aves aqui, com tuiuius, coisas que hoje não existem mais na Caatinga, e nós não temos hoje nem nenhuma lagoa marginal do Rio São Francisco, que é onde eles estavam aqui, uma paisagem sequer parecida com essa. Então, pode ser que nós já tenhamos perdido muito das informações básicas sobre a diversidade da Caatinga, pode ser que o que nós temos hoje seja realmente uma representação muito pequena, e nós estamos tentando fazer um trabalho de detetive, né? O bioma Caatinga, ele está localizado principalmente na região nordeste, avançando um pouco para o estado de Minas Gerais, aqui no sudeste, principalmente a região lá do Vale do São Francisco. A maior parte da Caatinga está nessa faixa marrom clarinha aqui, que é exatamente altitudes entre 200 e 500 metros. Exatamente nessa região onde nós temos as menores precipitações pluviais. Então, quando nós falamos de vegetação de Caatinga, o principal fator limitante que explica a presença dessa flora, dessa vegetação aqui, é exatamente uma quantidade pequena de chuvas. Algumas áreas, como essas áreas aqui em vermelho, chegam a ter 11 meses sem chuvas. Então, quando nós pensamos nas respostas adaptativas da vegetação, nós temos que ter em mente essas questões. Uma das principais estratégias adaptativas dessas plantas é exatamente um ajuste fenológico. A maioria das plantas perde as folhas na estação seca. Esse padrão fenológico não vai sustentar uma formação de uma floresta de grande porte. As plantas não têm um crescimento contínuo o ano todo porque elas não têm água disponível o ano todo. Então, nós temos uma vegetação de porte baixo com dossel descontínuo. A grande maioria das plantas lenhosas da Caatinga, elas são armadas de acúleos ou espinhos. Existem diferenças anatômicas entre acúleo e espinho, mas do ponto de vista de quem está sendo espetado, o efeito é o mesmo, né? Então, essa é uma característica importante da vegetação de Caatinga. É uma vegetação que tem um grau de armamento grande. Outra estratégia de defesa é a presença de tricomas urticantes. Também uma coisa que torna o caminhar dentro da Caatinga bastante árduo, além do calor, além dos espinhos, são esses tricomas que se quebram com facilidade, penetram na pele, injetam uma substância irritante que causa coceira, causa dor, etc. Outra característica da vegetação é a microfilia. Se nós compararmos o tamanho das folhas das plantas de Caatinga com plantas relacionadas em áreas de cerrado, áreas de Mata Atlântica, nós vamos ver que, no geral, elas têm folhas pequenas. Quer dizer, as unidades fotossintéticas são pequenas. Isso também ajuda a reduzir a transpiração da planta. E uma última característica da vegetação de Caatinga é a presença de plantas suculentas. Quando nós pensamos em suculentas, talvez a primeira família que vem na cabeça é exatamente Cactácea. Mas nós vamos ver que na Caatinga existem muitas outras famílias que apresentam uma evolução convergente com os cactos, por exemplo, as euforbiáceas, né? Filantácea, essa espécie de filantos que também apresenta esse hábito cactiforme. Portulacáceas, no caso aqui, as folhas são suculentas, né? Não exatamente o caule, um cladódio, como no caso dos cactos. Bromeliáceas, diferentemente da Mata Atlântica, a maior parte das bromeliáceas da Caatinga não é epífita, são terrestres, tá? E, em geral, elas não formam aquele copo que acumula água, como acontece nas plantas, nas bromélias epífitas. Nós temos uma quantidade muito grande de endemismo de plantas e animais. Quase 80%, pouco mais de 80% dos cactos da Caatinga ocorrem apenas no bioma, então tem uma diversidade grande de formas, cactos colunares, globosos, esses cactos em forma de garrafa. E talvez uma das grandes ameaças para a conservação de cactáceas seja essa, né? Eles são tirados do ambiente, as plantas adultas, então essas plantas não vão reproduzir mais,
e vendidos como souvenir em restaurante de beira de estrada. O professor Adrian Garda falou sobre a fauna do ambiente, enfatizando que esta é a região semiárida mais diversa do mundo. Se hoje pousasse um alien na Terra, eu acho que uma das primeiras perguntas que ele ia fazer para a gente é o que vive no seu planeta, né? E a gente, vergonhosamente, ia ter que admitir que a gente não entende muito disso ainda, né? E para algumas regiões a gente sabe menos ainda. A caatinga é uma delas. É muito mal mostrada para diversos grupos animais e durante muito tempo, de certa maneira, foi menosprezada frente a ambientes tropicais. O que vem à mente da gente quando a gente pensa na caatinga? O que surge no nosso imaginário sulista, né? A primeira coisa que surge geralmente é seca, né? Então, os dados que eu vou apresentar para a diversidade que a gente tem para a caatinga englobam a região como um todo, sem desperdiçar áreas de floresta, claramente com influência atlântica, como essa que você tem na Borborema, ali perto de João Pessoa. Então, na diversidade, por muito tempo, como foi enfatizado aqui para plantas, foi considerado como um bioma sem caráter, certo? Com baixa diversidade, baixos níveis de endemismo, e como se ele fosse composto de uma subamostra da fauna do Cerrado e do Chaco. E isso foi fruto, sem dúvida nenhuma, de comparações inapropriadas e incompletas, uma grande carência de dados. Se você for considerar que no Rio Grande do Norte a gente publicou esse ano a primeira lista de anfíbios para o estado todo, e é um estado do tamanho maior que a Holanda, né? Mais de 40% do bioma nunca foi inventariado para vários grupos. Certo? E um grande número relativo de endemismo, né? Para peixes é uma coisa impressionante, invertebrados, né? 57% das espécies. Aqui são 4 espécies endêmicas da caatinga, de répteis e anfíbios. Então, a gente tem aqui Coritomantes greenwich, vocês podem ver mais ou menos aqui a estrutura da crista da cabeça do animal, que é altamente adaptado para reproduzir e se esconder durante a época seca. Ele fecha a fresta da rocha com a cabeça dele, que a pele é toda colada em cima da cabeça. Então, o animal sela a entrada de uma fresta e guarda a água ali e passa 4, 5 meses, né, escondido dentro dessa região, esperando chover de novo. 6 meses no mínimo, dependendo da região, né? Pode ser muito mais. Aqui também, mais uma espécie descrita pelo Miguel Truffaut Rodrigues, aqui da USP. Isso é Scriptossauro catimbau, parece uma serpente, mas é um lagarto. E é um lagarto adaptado a regiões de solos arenosos, né? Eles se enterram e literalmente nadam dentro da areia. E você tem uma grande quantidade de lagartos com esse padrão na caatinga, principalmente nas áreas das dunas do São Francisco, por exemplo, né? A gente tem uma identidade dentro do bioma, só com os trabalhos, né, de levantamento de fauna a gente percebe isso, e a gente tem uma gama enorme de técnicas para estar fazendo isso que o pessoal não tinha há 15 anos atrás. A gente tem um sistema de georreferenciamento de amostras, a gente tem metodologias computacionais e laboratoriais para analisar os dados de uma maneira incrível. O desafio continua sendo esse daqui, né, a gente sair da nossa casa, né, e fazer levantamentos e buscar as amostragens que são necessárias para testar isso, né? Então, não adianta ficar no quintal de casa, como eu costumo dizer para os alunos, a gente precisa sair e amostrar essas regiões para fechar essas lacunas amostrais, né? O professor Braulio Almeida Santos falou sobre as principais ameaças ao ecossistema, destacando a importância de se ampliar o apoio à pesquisa e ao ensino para garantir a preservação de sua diversidade biológica. Eu optei por mostrar imagens da época chuvosa, porque da época seca todo mundo está acostumado a ver. A principal ameaça que a caatinga sofre atualmente é o desmatamento, é a perda de hábitat e a fragmentação. O meu interesse é em saber até que ponto eu posso fazer isso sem comprometer significativamente as funções do ecossistema. Tá? Não se trata simplesmente aqui de proteger biodiversidade por proteger, mas se trata de entender como funciona para saber até que ponto a gente pode intervir no sistema. E no caso da caatinga, a gente está intervindo no sistema sem saber quais são as consequências. Então, e aí, para que nós desmatamos a caatinga? Principalmente para fazer lenha e carvão vegetal. 1/3 dela é para uso residencial. Outra parte substancial da lenha vira carvão vegetal, e esse carvão vai para onde? Vem para algumas siderúrgicas, aqui no Sudeste, e uma grande parte fica nos polos gesseiros e de cerâmica dentro da própria região. Há, atualmente, 17 milhões de caprinos e ovinos estão sendo criados extensivamente na caatinga.
Outra ameaça é o uso do fogo. O uso do fogo indiscriminado. As queimadas degradam o solo e, obviamente, queimam a vegetação. A água, embora muito escassa, também é mal utilizada. Há exemplos, por onde você ande, no semiárido, há exemplos de salinização por uso indevido de água. O sistema é muito frágil. A gente desmata, a resiliência é muito pequena, muito baixa. Não tem como voltar ao estado original em 10 anos, em 20 ou em 30. Então, a tendência é desertificar mesmo. Fundamental não são as práticas, não é deixar de criar bode na caatinga, não é deixar de desmatar, deixar de usar lenha na caatinga, não é deixar de usar fogo na caatinga, é usar de maneira racional. Então, é preciso de quê? Apoio para pesquisa e ensino. Falta em todos os níveis, de pesquisa básica aplicada, ensino básico, é educar absolutamente todos os que vivem ou que fazem uso da região. Aí a gente tem que resgatar o sentimento de pertencimento. Então, como é que você vai querer conservar uma área que você não se sente própria, ou você não se apropria dela? Em agosto, o tema será a Mata Atlântica. Até lá!